Eu não me considero o mais experiente, eu me considero o mais preparado. Eu não cometi nenhum crime, nem no governo do estado e nem na prefeitura de Campos. 4 vezes, né, que o senhor foi 3 vezes preso. Aquele garotinho de 1998 não é o garotinho de 2026. Eu sou uma pessoa honesta e a vida pública provou isso. O senhor apoiou a reeleição do governador Cláudio Castro, não? Apoiei e me arrependo amargamente. Estamos aqui hoje com Antony Garotinho, ex-prefeito de Campos, ex-governador do estado, ex-deputado federal, né, chefe de uma dinastia que começou, né, com Rosinha Garotinho, governadora também, a filha Clarissa, ex-deputada federal, o filho Vladimir Garotinho, ex-prefeito de Campos, né, é um velho conhecido da política do Rio de Janeiro. Aliás, a minha primeira pergunta é isso: tirando o Eduardo Paes, que 4 vezes prefeito, também ex-deputado federal, vai ser o mais experiente dos candidatos a governador do Rio. Como é que você acha que essa experiência pode ajudar na campanha, ou se isso pode atrapalhar, se a gente está hoje num momento em que o eleitor anda muito desconfiado da classe política, né, do Rio de Janeiro, do Brasil, de um modo geral? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado a você. Espero que todos que acompanham, né, o tempo real possam estar acompanhando as ideias que eu tenho para esse momento. Bem, eu não me considero o mais experiente, eu me considero o mais preparado. São coisas diferentes. Eu, apesar de ser uma pessoa que tenho uma longa trajetória, eu nunca deixei de estudar, de me atualizar, de ler pelo menos 2 livros por semana, de estar me informando sobre assuntos atuais. Então, aquele garotinho de 1998 não é o garotinho de 2026, é outro garotinho, mais maduro, mais seguro, atualizado e pronto para colocar o Rio no lugar depois de 20 anos de desmandos seguidos. 8 de Sérgio Cabral, 4 de Pezão, 2 do Juiz e 6 de Cláudio Castro. Eh, Como enfrentar nessa campanha eleitoral o fato de que os ex-governadores ou foram presos, ou foram afastados, ou tiveram problemas graves na justiça? Como apagar do eleitor aquela imagem da transferência do senhor ali no pátio do Souza Aguiar, quando o senhor ia entrar na ambulância, que é uma imagem que volta e meia roda nas redes sociais, que é uma imagem. Como o eleitor, como o senhor vai fazer na campanha para que o eleitor não fique com aquela imagem na cabeça? Como explicar para o eleitor que o senhor foi um desses governadores que passou pela prisão, né, foi 4 vezes, né, que o senhor foi 3 vezes preso, e isso está de novo na ordem do dia, né, a gente está falando, o senhor mesmo tem falado sobre isso, sobre, né, os políticos e os fatos, né, que hoje cada vez mais a gente vê, na noticiário. Como o senhor pode falar para o eleitor que o senhor é diferente dos outros? Eu sou diferente porque eu e Rosinha fomos os últimos governadores a sair do palácio pela porta da frente. Nossos problemas não ocorreram em função do governo do estado. Foram problemas que ocorreram em decorrência de denúncias que eu fiz contra Sérgio Cabral e eles ocorreram quando Rosinha era prefeita de Campos. Só para ter uma ideia, eu saí do governo do estado com mais de 80% de aprovação. E a prova incontestável disso é que Rosinha foi eleita minha sucessora no primeiro turno. Então, é bem diferente de Cabral, que foi condenado, foi
preso por crimes que ele cometeu no governo do Estado, de prisão por crimes que ele cometeu no governo do Estado, por crimes que o Cláudio Castro cometeu no governo do Estado. Eu não cometi nenhum crime, nem no governo do Estado e nem na Prefeitura de Campos. A acusação que me foi imputada e julgada foi de que eu teria autorizado a distribuição de cheques do programa Cheque Cidadão em troca de voto. Desde a primeira instância, eu vinha pedindo uma perícia para saber se aquilo era verdade ou não, porque diziam que havia no processo um documento com uma assinatura minha. E eu dizia: olha, eu não assinei nada. Não, mas o Ministério Público afirmava. Pois bem, na primeira instância a perícia foi negada. Na segunda instância a perícia foi negada. Quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o ministro Zanin, ele autorizou a perícia. E a Polícia Federal fez a perícia e, para surpresa geral, não é que a assinatura não fosse minha, não tinha assinatura nenhuma. Então, eu disse: como eu posso condenar alguém num documento apócrifo? Então, ele anula tudo e manda voltar à primeira instância, dizendo que aquilo era uma prova ilícita colocada dentro do processo. Então, eu estou muito à vontade, eu acho que a minha própria vida mostra a minha diferença em relação aos outros. Eu moro na mesma casa em que eu nasci, eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio, eu não tenho mansão em lugar nenhum, eu não sou um homem dado a luxo, eu sou um homem muito simples, eu sou uma pessoa honesta. E a vida pública provou isso. Então, se há uma diferença entre Garotinho e os outros, é essa. O senhor citou, eu não posso deixar de notar, o governador Cláudio Castro. O senhor apoiou a reeleição do governador Cláudio Castro, não? Apoiei e me arrependo amargamente, né? Porque eu o apoiei em função do vice dele, que era Washington Reis, uma pessoa de quem eu tenho até hoje, embora ele tenha feito uma opção diferente para a sucessão estadual, uma amizade, né? E depois eu vi que o Cláudio Castro, quando começou a se aproximar de Rodrigo Bacelar, eu fui até ele e disse a ele: Cláudio, cada passo que você der na direção de Bacelar, eu darei um em sentido contrário. E assim aconteceu. Toda vez que ele se aproximava do Rodrigo Bacelar, eu fui me afastando até o momento em que eu decidi fazer oposição total e radical ao governo dele. E, por falar em oposição, nas redes sociais, o senhor tem feito agora, nesses últimos tempos, uma série de denúncias, né? Essas denúncias que o senhor tem feito, você falou, falei de Cláudio Castro, foi um deles, né? Um dos alvos das suas denúncias foi o Cláudio Castro, o candidato ao Senado, ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela também. É, aí eu faço uma pergunta, o senhor diz que isso é o seu trabalho jornalístico. É um trabalho jornalístico ou já seria o início da campanha eleitoral? Não, desde a minha primeira eleição, talvez por o interior não ter tanto foco, quando eu me elegi em 1986 a deputado estadual, eu fui fruto de uma reportagem investigativa. Eu faço jornalismo investigativo há muitos anos. Aconteceu um fato curiosíssimo que um bandido famoso, ladrão de cargas, chamado Napoleão, ele foi preso, né? E ele era procurado no estado inteiro, né? E quando ocorreu a prisão dele, eu fazia reportagem na delegacia de polícia, fazia cobertura policial. Então eu fui até o plantão da noite e falei para o rapaz: deixa eu entrevistar ele. Não, você não. Está proibido a entrevista. Ele não pode falar com ninguém. Ele era acusado de ser o maior ladrão de cargas da história
do norte e noroeste. Depois de insistir muito, eu consegui chegar e ficar próximo dele. Falei: Napoleão, eu quero uma entrevista sua. Ele disse: quem é você? As pessoas conheciam a minha voz, trabalhava em rádio, não conheciam a minha imagem. Então, eu digo: eu sou o garotinho. Ele disse: ah, você é isso e aquilo, porque você disse que eu matei mais de 30, mas eu só matei uns 20 e poucos, você exagera muito. Aí eu falei: bom, é uma oportunidade que você tem de, nessa entrevista, você colocar a verdade, né? Ele disse: não, eu não vou dar entrevista nenhuma, não. Amanhã eu estou solto. É, eu acho que você vai morrer. Eu vou morrer? Amanhã eu estou solto. Bem, o fato é que ele não quis dar entrevista. Como eu sabia onde a mulher dele morava, porque ela tinha ganho um prêmio, um sorteio que eu tinha feito na rádio, sorteava brinde, né? Eu fui até a casa dela e falei: Maria Helena, o seu marido vai morrer. Eu quero que ele me dê uma entrevista. Garotinho, pelo amor de Deus, ele não pode falar. Me manda um bilhete para ele. Ela foi e escreveu: Napoleão, te amo. Beijo, Maria Helena. Fale com o garotinho. Passou o batom, beijou o bilhete e me deu. Eu voltei na delegacia, o cara, de novo você aqui? O cara não quer falar. Ele vai falar comigo. Fui lá, joguei o bilhete. Ele falou: pô, tu teve na minha casa, é? Eu falei: tive. Falou com minha mulher? Tu conhece minha mulher da onde? Ela é minha ouvinte da rádio. Ganhou um prêmio lá comigo. Foi uma batedeira de bolo, um liquidificador, uma coisa que eu sorteei lá. Ele falou: eu fiquei pensando aqui, você falou que eu vou morrer. Mas eu vou morrer por quê? Eu falei: acho que você sabe demais. Ele falou assim: ó, eu fiquei pensando aqui. Eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te dar entrevista. Você só pode colocar no ar se eu morrer. Se eu não morrer e você botar essa entrevista no ar, eu vou te pegar onde você estiver. Chama o polícia lá. Aí gritou o nome do cara, era Salvador Cara de Cachorro, o apelido do policial. Aí o Salvador Cara de Cachorro veio e falou: ó, você vai ser testemunha aí. Eu vou dar entrevista para ele. Se eu não morrer ele botar no ar, eu vou pegar ele onde ele estiver. Fiz a entrevista e eu fui, né? Napoleão, por que você entrou nessa vida? Aí ele foi todo manso, aquela coisa, dizer que problema de família. Eu queria chegar no ponto que eu cheguei, né? Falei: escuta, e eu vejo que você rouba muita bicicleta, né? E você vende essas bicicletas para quem? Aí ele falou assim: pro Cicle, aí deu o nome. Falei: pô, mas é um cara famoso, o cara até político é, né? Poxa. E ele compra a bicicleta sua roubada? Compra. E depois o bandido sou eu, né? Eu falei: mas escuta, você também compra, você também rouba muito remédio. Para quem que você vende esses remédios? Ele: ah, eu vendo para drogaria plano de tal. Eu falei: pô, o cara é do Lions Clube e compra remédio roubado seu? Compra. Eu falei: e eletrodoméstico? Você vende para quem? Ah, para a distribuidora, pá, deu o nome. Eu falei: eu não acredito. Eu sou rotariano, famoso na cidade. Aí ele: é. Aí eu fui e gravei aquilo tudo. Ele falou: ó, aperta a minha mão aqui. Eu falei: não aperta a mão de bandido, não. Aperta a minha mão, porque eu vou te pegar onde você estiver. Bom, quando eu estou em casa, me arrumando no dia seguinte para fazer o programa, entra aquela sirene de rádio patrulha. Aí o cara fala: direto da 134 DP, o repórter Antônio Carlos com uma manchete. Aí ele: acaba de ser encontrado dentro da cela da 134 DP o mais procurado bandido, Napoleão, se suicidou com a sua própria roupa do corpo. Eu com a gravação na mão. E entregando metade da cidade, os comerciantes famosos, todos da cidade. Chego na rádio, o dono da rádio: você não vai botar isso, não. Se você botar, eu perco meus anunciantes todos aqui. Não vou botar. Ou bota, não bota, bota, não bota. Eu digo: ó, se o senhor não botar, eu vou para o centro da cidade, vou botar um carro de som e vou botar a entrevista. Botei a entrevista no ar, ele acabou deixando,
E aí aquilo ficou famoso, né. O pessoal dizia: "O Garotinho é um cara que tem coragem", porque ele falou aquilo que todo mundo sabia, mas não tinha coragem de falar. Então essa história de eu fazer jornalismo investigativo, isso é antigo, não é agora. Napoleão contou tudo, né. Contou tudo. Então, se o senhor pudesse apontar apenas um único objetivo, sabe aquela cenourinha que o coelho persegue, né, que vai atrás, vai nortear todo o seu trabalho como governador eleito, hoje, qual seria o seu principal alvo no Eu Palácio Guanabara? O meu principal alvo vai ser libertar o povo do Rio de Janeiro do domínio das facções criminosas, do tráfico e da milícia. Esse é meu objetivo, é o principal. O senhor já foi secretário de segurança, é fácil isso? Era outra época. Na minha época, por exemplo, como secretário de segurança, não tinha milícia, só tinha uma, que era Nadim e Rio das Pedras. Milícias, elas cresceram e proliferaram durante o período de Sérgio Cabral, né? E na época eu combati firmemente o tráfico de drogas, eu prendi praticamente todo o Comando Vermelho, até Fernandinho Beiramar. Então eu acho que aquele período era um período onde Instituto de Segurança Pública foi criado, Delegacia Legal foi criada, foi comprado o primeiro blindado que hoje chamam de Caveirão. Eu construí a sede do BOPE, eu comprei o GAM, Grupo Aero Marítimo, da Polícia Militar. Eu criei a CORE. Tudo que a polícia tem ainda hoje foi feito na minha época. Não existia nada. Então, eu acho que eu sou a pessoa mais preparada para combater a situação que o Rio de Janeiro vive hoje. Então, esse é Antony Garotinho, candidato ao governo do estado pelo Partido Republicanos.